O Esfera Podcast hoje vai falar de uma carreira que revela muito das pessoas, né? Principalmente quando elas cometem algum erro, mas também traz a cidadania quando elas estão buscando a sua identidade e a sua identidade civil, aquela que vai dar seu nome para a sociedade. É a papiloscopia. E para isso eu trouxe aqui uma profissional da área da segurança pública, que já foi diretora do Instituto de Identificação, que é presidente da Federação Nacional dos Papiloscopistas e que, você que não sabe o que essa palavra significa, são aqueles especialistas na área de impressões digitais, entre outras coisas que eles também fazem, e ela que é especialista vai contar aqui para nós. Naide César, que é a presidente da FENAP, já foi diretora do Instituto de Identificação, né? E trabalha na área de papiloscopia, é uma referência aqui no nosso estado do Tocantins. Bom dia, Naide, tudo bem? Oi, Silvio, obrigada, viu, pelo convite. Muito bom dia a todos vocês que estão nos ouvindo, assistindo. A gente fica muito feliz de poder ter a oportunidade de falar um pouco sobre a nossa profissão. Quando se fala papiloscopia, o povo fica, o que será, né? Tem até aquela dúvida do que se trata, que quando fala é uma palavra diferente, pouco utilizada pela sociedade, porém o serviço é prestado para todo mundo, né? Do Todo bebê. mundo vai ter que receber esse serviço público aí É em algum momento da vida, né? verdade, todo mundo vai ter que passar por nós, né? É. Ou mais de uma vez, inclusive, né? É, mais de uma vez. Aqueles mais perdidos aí que adoram perder documento, Sempre passam vai lá mais. tirar uma segunda via. Verdade. Naís, como que começou a sua carreira na área de papiloscopia? Precisa ter alguma formação específica? É só concurso público? Explica para o pessoal aí de casa como que a pessoa pode se iniciar na carreira de papiloscopista, é, e por que que você se interessou por essa área? Então, Silvio, é até legal a gente falar, e eu costumo falar sobre a minha vida um pouco pessoal relacionada a essa atividade, porque eu comecei muito cedo. Quando eu tinha os meus 15 anos, eu fazia 2 segundo graus, então eu estudava pela manhã, né, que já em Palmas, eu estudava no Colégio Estadual de Palmas, e à noite no Criança Esperança, então era muito focada nos estudos. E quando eu completei 18, foi quando abriram as vagas para concurso da Polícia Civil e também da SECAD. Eu lembro que nesse período eu fiz a inscrição para as duas vagas, para as duas áreas, né? Tanto da segurança quanto para a SECAD. E eu passei nova, passei nos dois e graças a Deus optei pela área da segurança pública, já tendenciada pela família, né? Muito voltada para a área de segurança. E aí eu lembro que a minha mãe já é policial civil também, já era nessa época policial civil. Então E já era de casa ali, você já já tinha um exemplo em casa, já né? tinha em casa. E aí eu lembro que minha mãe falou assim, a gente estava na fila, eu e minha irmã fazendo a inscrição, e ela falou assim, olha, faz o concurso para papiloscopista. Eu falei, caramba, o que é papiloscopista? Pra você ter ideia, eu nem sabia do que se tratava, né? E olha quantos anos, isso aí, uns 2 dias atrás, mas ali no ano de 2000, mais ou menos. Você tinha 18 anos quando fez o Tinha concurso. 18 anos. E aí a gente optou por essa carreira e fui muito honrada de ter sido aprovada, né? A gente estudou pra caramba, é um concurso que não é fácil, é um concurso muito difícil, A por, segurança pública hoje é muito concorrido, né? Todas as áreas. muito Polícia Civil, concorrido. Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Penal, são os concursos bastante concorridos, né? Muito concorrido. E na época era nível médio, né? Que a gente fez o concurso. Hoje todo mundo é nível superior. Mas não tem especificação Pode ser qualquer nível superior. para o nível superior. Qualquer graduação você pode concorrer ao cargo de papiloscopista. Aí, ó, você que, independente da sua formação, da graduação superior que você escolheu e você gosta dessa área de papiloscopia, se interessa, né? É uma área da segurança pública que ela é um pouco diferente dos outros cargos, né? De oficial investigador, de agente, escrivão, dependendo do estado, É, de delegado, de perito de alguma área específica lá na área de engenharia ou medicina. É uma área também que tem relação com a perícia. E esse você pode fazer para qualquer nível superior. Então, estude. estuda Estude muito, muito. porque é muito E difícil. geralmente, quando tem concurso para essa área, são poucas vagas, né? Então ele é mais É disputado bem mais ainda, né? disputado, mas é uma área assim que nos surpreende todos os dias, nos emociona, porque além da cidadania que você
dá dignidade ao ser humano, né, de saber quem é ele, a identificação, a É gente ainda tem uma bom área. você ter falado isso, que eu vou aproveitar o gancho para fazer a pergunta para as pessoas entenderem. Qual é o trabalho do papiloscopista? Quais são as coisas que ele faz, né? Que você falou aí da cidadania. Aí eu já vou aproveitar esse gancho para você explicar para a gente o que o papiloscopista faz e quais áreas ele atua. E são muitas áreas que o papiloscopista tem atuado e que tem trazido bons resultados para as sociedades. São elas, uma da área civil, que é a carteira de identidade, que é feita pelo papiloscopista através do Instituto de Identificação, que é dentro da segurança pública. Aí nós temos a área do retrato falado, que também é muito conhecido pela população. Nós temos uma equipe plantonista que fica dentro do Instituto de Criminalística, junto com um perito criminal, que trabalha a área de furto, de roubo, de homicídios. E aí são várias equipes de Atender os plantões locais de que a- crime nesses plantões, né? exatamente, que eles estão ali atuando nesse tipo de crimes, né? Aí nós temos a questão do exame prosopográfico, até eu, Prosopográfico exames do. prosopográficos. Ah, mas o que é isso? É tão difícil até o nome, né? Mas esse exame, ele trata sobre a questão do tipo, um reconhecimento facial, né? Se a gente tiver câmeras que a gente possa fazer um confronto, porque ali, no momento que você faz a identidade, você deixa suas impressões digitais e fotos. E a equipe que tiver de plantão, ela pode fazer uma É comparação uma forma de comparar se aquela imagem tem a ver com o com a banco de. identidade daquela pessoa. Exatamente, com o banco de dados que fica ali dentro do Instituto de Identificação. Então, são vários trabalhos realizados pelos papiloscopistas e Tem é identificação criminal interessante, também, né? é parte de identificação criminal, que é plantonista também, que Explica a fica junto. diferença da identificação criminal e da identificação civil para o pessoal. Então, a identificação criminal, ela acontece quando nós somos acionados, requisitados pelo delegado, para que a gente vá até a delegacia e identificar aquele criminoso, que ele atuou em algum crime. E, Vou falar de uma forma bem popular, que é para todo mundo entender, porque se a gente falar muito técnico, né, aí o pessoal fica meio perdido. Mas vamos lá. A pessoa comentou o crime e está na delegacia, né? Ele ficou ali retido, está ali seguro na delegacia. ninguém sabe quem ele é ainda, né? Ninguém sabe, ele não tem documento, não tem nenhuma identificação. Aí o plantonista, o papiloscopista plantonista, vai até a delegacia e faz a coleta e faz todo o trabalho de identificação A daquele. coleta é feita mesmo manualmente ali, um por um, os dedos. É, Como é que vocês chamam lá que hoje a faz gente faz a coleta, né, de todas as impressões digitais. todos os dedos das Todos os dedos mãos das para poder mãos. fazer a comparação e saber quem é aquela pessoa, né? Exatamente. Aí faz essa coleta lá na delegacia. E, inclusive, está evoluindo, viu, Silvio? Está acabando com essas tintas aí. Está vindo o sistema EIBS, que está revolucionando o estado do Tocantins, tanto para a área civil quanto para a área criminal. Vai trazer resultados excelentes para o nosso Tocantins. Na área da segurança, vai ser um avanço gigantesco para todo, e vai ser um destaque para todo o Brasil. E a identificação civil é aquela que qualquer cidadão vá até o Instituto de Identificação ou o núcleo de atendimento mais próximo da sua residência e faz a sua identidade. Então, são as diferenças, né? A identificação criminal é feita para as pessoas criminosas, né, que Que, possivelmente tenham cometido algum crime e e que que não não se têm identificaram, e que não foram ou identificadas. pode estar com algum documento falso, né? Exato, que pode estar utilizando um documento falso de alguém que Porque tem gente é que é tão cara de inocente. pau que é preso e ainda apresenta documento falso, né? Achando Tem que vai demais. enganar a polícia. Não, e tem gente que usa até do irmão, né? Que os gêmeos aproveita Ah, é, e tem isso situações. também, né? Ainda tem essas Eu situações dos vou, gêmeos. eu vou até olhar aqui, ver se tem já alguma. Eu tinha selecionado umas perguntas aqui, Ah, que o pessoal sempre pergunta, né? Já vi sim. aqui, para mim não esquecer. E quanto a essa questão da identidade, da identificação civil, que idade que a pessoa pode fazer a identidade? A criança pode fazer, Pode. Olha, desde a hora que nasce até
até quando quiser, pode Até o fazer. último dia de vida, né? Até o último dia de vida, pode fazer essa identidade, não tem problema. Tem um tempo para a pessoa fazer a identidade, assim, por exemplo, eu já fiz a minha identidade, aí eu envelheci um pouco, né? Quantos anos é o ideal para trocar a identidade? Tem alguma lei que fala isso? Tem. Agora, salvo engano, 2024, tem uma nova legislação onde é obrigatória a sua troca de identidade. Tem um período de 0 a 7 anos, de 8 eu só não me recordo ao certo as idades e o período. É porque depende da Mas idade são, da pessoa, tem que trocar mais cedo ou no sim, período padronizado, né? mas o padrão são 10 anos. 10 anos. Aí Durante um dependendo da período, idade, um pouco menos, né? dependendo da idade, um pouco menos, porque você muda muito a fisionomia, né? Então, porque pela impressão digital, ela não Não vai altera, mudar. ela não altera, mas a fisionomia altera. Então, a gente precisa desses bancos de dados sempre atualizados. É porque agora também tem uma identidade nova, né? A nacional. Porque antigamente você podia É, tirar uma identidade em cada estado, e né? que facilitava para os criminosos, né? E que agora fechou o ciclo. É uma identidade única em qualquer lugar do Integrou os Brasil, sistemas. integrou. Hoje é utilizado através do CPF. Então, em qualquer lugar do Brasil que você quiser fazer sua identidade, você pode fazer e utilizar sem problema algum. E, por exemplo, quando a pessoa perde o documento, ela só vai lá e pede para fazer? Tem algum procedimento que ela tem que fazer antes? A pessoa tem que registrar uma ocorrência para poder tirar? Quais são os documentos que a pessoa precisa para tirar a identidade, assim, via de regra? Silvio, a gente costuma orientar o cidadão a fazer o boletim de ocorrência. Por quê? Ele não sabe onde perdeu esse documento, ele não sabe onde está esse documento, pode estar na mão de um criminoso. Então, é importante fazer o boletim de ocorrência para eles prevenir em qualquer situação Se futura, proteger. Às né? vezes Se abriram proteger. contas no nome dele, Exato. praticaram crimes e deixaram a Crimes, identidade dele lá. pode jogar de proposital, né? Vou jogar essa identidade e vão correr atrás dessa pessoa. Então, é importante fazer um boletim de ocorrência e aí depois pode ir em qualquer estabelecimento que atenda para emissão de documentos que vão conseguir fazer a segunda via. Eu estou pensando aqui sobre isso não vale só para identidade, né? Por exemplo, se você tem um celular e foi furtado, esses dias um senhorzinho já de idade me abordou quando eu estava chegando em casa, né? Acho que ele foi visitar um vizinho lá e me viu. E aí me abordou e falou que tinham furtado o celular dele, já tinha uma semana. E aí ele tinha um seguro, aí ele foi me pedir orientação. Acho que o vizinho falou para ele que eu era policial, né? Que eu era perito. Aham. E aí eu falei, o senhor já registrou a ocorrência? Ele, não. Eu falei, pois registre, porque o seu celular pode estar sendo usado para praticar crimes, para cometer fraudes, para fazer uma série de coisas. E aí, se o senhor não registrou a ocorrência ainda, eles vão atrás do senhor, né? Quando aconteceu uma coisa desse tipo. É E aí importante, ele não né? sabia, olha só, né? Eu já era uma pessoa de uma certa idade, e ele não sabia, não tinha passado isso pela cabeça dele. Eu falei, vá agora na central de atendimento da Polícia Civil e registre essa ocorrência, porque senão você pode ter problemas sérios. Eu já atendi perícia que tinha um chip de celular no local. Uhum. E quando a gente foi ver, aí foi passado, né? Foi feito os levantamentos e depois, quando a delegacia entrou em contato com a pessoa, né? A pessoa tinha sido, o celular tinha furtado Furtado. e esse chip estava numa cena de homicídio. Meu A sorte Deus. da pessoa é que ela tinha um álibi, né? No momento do Sim. homicídio, ela estava em outra cidade, né? Ela foi furtada em outra cidade e esse homicídio aconteceu na cidade vizinha. E ela não estava na cidade, né? Ela tinha meses que não ia na Até cidade. justificar, hein? Mas imagina a confusão que É. ele se meteu e que poderia ter se metido numa confusão maior, E né? a importância, Silvio, de fazer o boletim de ocorrência é que você faz o boletim de ocorrência e aí ela traz uma estatística para nós, para a segurança pública, e a gente vai combater o crime ali. É baseado na estatística do que a gente tem também. Então, assim, é de suma importância o boletim de ocorrência, Essas tem que ser feito. informações, elas são importantes para a inteligência das polícias, né? Seja para a Sim, inteligência da Polícia Civil, da Polícia Militar, elas utilizam e até os outros órgãos que fazem o planejamento, distribuição de recursos para combater o crime, é, equipamentos, uma série de coisas depende desses números, né? Então, se você precisa. não registrar, meio que fica cego, sem saber o que E para a gente parece que está tudo em paz, né? Ah, tá tudo certo, que não tem crime, ninguém não está tem roubo, registrando, não ninguém tem, está ninguém está reclamando, né? registrando. Fica subnotificado. É, E no caso dos papiloscopistas, você acha que você tem aí praticamente aí uns quase 20 anos de carreira, né?
Já é bastante tempo Pois trabalhando na é, área, você já. começou muito jovem. Você ainda é uma pessoa muito jovem, né? Mas assim, já tem uma carreira bem extensa na papiloscopia. Você acha que evoluiu muito de lá para cá? As técnicas são as mesmas? Tem possibilidade de evoluir mais? Como é que você acha que está a área? Como você avalia, melhor dizendo, como que está a área hoje em dia? Ah, evoluiu muito. Primeiro, até a questão estrutural que a gente tinha, porque a cidade vai crescendo e a gente vai crescendo junto, né? Então, assim, evoluiu bastante a quantidade de profissionais, a nossa estrutura, quantidade de veículos, de equipamentos e a tecnologia. Que na nossa área de polícia técnica científica é importante que a gente avance na área de tecnologia. Então, hoje o Tocantins, Silvio, eu te falo que do Brasil, com todos os equipamentos que estão sendo implantados no Instituto de Identificação, o Tocantins está entre um dos melhores do Brasil. O Instituto de Identificação, com a aquisição do EIBS, com as reformas dos prédios que estão fazendo, com essa descentralização que foram feitas, né, com a questão da descentralização dos atendimentos para a população do estado do Tocantins. Então, assim, avançou muito. Podemos melhorar? Sempre, né? Podemos estar sempre evoluindo. Mas do período que eu entrei até ao momento atual, eu vejo uma evolução muito boa, muito positiva. As pessoas que a gente conhece, que se relacionam com a segurança pública ou até do meio político, ou a população em geral, vez ou outra, eu vejo as pessoas citarem seu nome, porque você passou um período razoável lá como diretora do Instituto de Criminalística, de De Identificação. Você identificação. foi diretora do Instituto de Identificação e lá você operou algumas mudanças, né? Sim, Que acabaram melhorando o atendimento. Uma delas é a que você acabou de falar, que é a descentralização. Isso aí foi na sua gestão, né? foi na Isso aí minha. foi ideia sua? Já era uma coisa que já havia? Porque, para quem não sabe o que é a descentralização, vou até pedir para ela explicar melhor um pouquinho. É porque antes as identidades eram feitas só nas unidades da Polícia Científica, né, que faz parte da Polícia Civil, na área de papiloscopia. Então, eram só 10 unidades no estado, e são 139 municípios. Isso foi espalhado para todos os municípios, né? Agora as prefeituras Sim, fazem também. é, Vocês dão a capacitação pessoal lá e vocês fazem uma triagem, depois a análise desses dados. É isso mesmo? exatamente. A ideia foi o seguinte, quando eu cheguei, o pessoal sofria muito na porta do instituto. Então, assim, eu ficava. Demorava muito, né, para emitir uma identidade. Demorava e quando chegava o período de rematrícula, a porta do instituto não tinha condição. As pessoas chegavam 5 da manhã, eu perdi O o pessoal só sono. deixa para última hora também, né? Mas olha só, Silvio, eu perdi o sono de preocupação, como que eu ia fazer para atender, porque era minha obrigação, né, de gestora procurar uma solução. E aí eu comecei a pensar como fazer. E a equipe, né, porque você nunca trabalha só, então assim, a gente tinha uma equipe muito prestativa, positiva, sempre atuante. E aí o pessoal falou, Naídes, vamos pensar em algo para o interior, para fazer para todo mundo. Porque éramos, igual você falou, nós somos 139 municípios. E a gente tinha um atendimento, não eram 10, mas eram 20 cidades. Mas mesmo assim eram poucas cidades, né? E aí você imagina, vamos para a prática, para quem mora dentro de Palmas, quem mora em Taquari, para tirar uma identidade, quem mora em Taquaralto, para tirar a identidade. Não tinha postos nesses Tinha que bairros. vir aqui no centro. Quem mora em Taquaruçu tinha que vir até o centro. E olha que eu estou falando dentro de Palmas, né? Dentro da cidade. Então, veja a dificuldade dessa população para tirar uma identidade que é uma obrigação nossa, né? Do Estado. E aí eu comecei a pensar, eu falei, a gente precisa de parcerias, porque o Estado só também não dá conta de avançar tão rápido e teria que ser algo imediato para a gente já resolver a situação. E aí eu chamei alguns prefeitos e fui conversando o que eles poderiam colaborar para que a gente avançasse numa parceria. E assim a gente montou um termo de cooperação, o secretário foi muito solícito na época, foi o doutor Cristiano, que apoiou o projeto e esse projeto foi apoiado por todos os demais, né? Aí veio o doutor Vladimir, o doutor Bruno, todos eles apoiando o projeto e não finalizou todas as cidades, mas a gente chegou a salvo engano, 119 cidades do estado do Tocantins. Falta muito pouco, né? Faltou Falta pouco. menos de 20%. Mas você vê como o De próprio 20 cidades, agora falta só falta menos menos de de 20. 20 para fechar o estado do É. Tocantins inteiro.
Mas assim, chegou na ponta, né? Que é o serviço ele tem que chegar na ponta para o cidadão. E hoje a pessoa faz a identidade na própria cidade, ela Faz. faz a coleta, né? Faz todo o processo e ela recebe o RG muito mais rápido. Agora não é mais RG, né? Agora Sim, é SIM, né? sim. Que é a Carteira de Identidade Nacional. Nacional, exatamente. E ele vem mais rápido. Apesar que, assim, agora não é feito 100% aqui no estado mais, né? Aliás, é feito aqui a parte Todo o material, é atendimento, aqui o atendimento e tal, mas tem que passar para o sistema lá no Ministério da Justiça agora também, né? sim, agora tem todo um processo, porque como ficou a nível Cruzar todos os nacional, dados cruza todos e os dados. centralizar tudo no CPF da pessoa, né? E o que é legal também é que agora evita muito fraudes, né? Em relação a na hora de montar uma assim. Hoje evita muito fraude, a certidão de nascimento ou casamento falsificada, que antigamente poderia ser utilizado, hoje já dificulta, porque até o número de matrícula da certidão, ela passa por um sistema para ver a veracidade. Então, assim, tem todo um processo É hoje para muito mais você, seguro hoje para o cidadão muito, fazer a sua identidade muito, e não correr o risco de ela ser usada por pelo terceiros. crime contra ela própria, né? Exato. Não, melhorou muito, Silvio. Eu acho que precisávamos disso. E até nós da segurança também precisávamos que houvesse essa unificação nacional. Até para a gente, quando trabalhar em locais de crime, a gente saber fazer o confronto e saber que é uma única pessoa, né? Não a gente achar 10 identidades do ser 10 humano, né? possibilidades, né? E o que tinha de gente que aparecia depois, ia fazer algum cadastro, alguma coisa, e descobria que estava morto há alguns anos, né? Tinha esses também, Teve, né? inclusive no Porque alguém Tocantins. utilizava a identidade dele, a pessoa morria algumas vezes, aí saía a certidão de óbito e tudo daquela pessoa, e na verdade não era A ela, né? pessoa estava A viva pessoa ainda. real tá viva ainda, né? Você vê cada caso que tem, né? E era E uma que dificuldade para a pessoa conseguir comprovar isso, para e ele agora. provar que estava vivo. Ele É. falou: "Ó, eu tô aqui, eu tô vivo". Não, mas não é você, você morreu, né? Mas aconteceu aqui no Tocantins, na região lá do Bico do Papagaio, houve um caso de um rapaz que ele estava constando como falecido, morto, e ele, gente, mas eu tô aqui casado com filho. E você, como profissional? Qual área que você gosta mais de trabalhar na papiloscopia? É nos locais de crime, em laboratório, fazendo os confrontos ou as análises, emitindo as identidades, fazendo a identidade, a identificação criminal, é tudo? O que que é a sua preferência no trabalho em si? A papiloscopia eu gosto de todas as áreas, mas sempre tem alguma que a gente identifica mais, né? Identifica mais. Eu gosto muito da área operacional, que é o plantão, né? De homicídios, roubos, furtos. Eu gosto de atuar nessa área. Você gosta de pôr a pistola na É, cintura e ir pro local de crime, investigar, descobrir? ficar em cima ali para a gente descobrir realmente quem foi o autor daquela cena e tal. A gente se empolga, né? Mas tem muita cena emocionante, Silvio. Até citar, aproveitar o embalo para citar, um caso que ficou bem marcado na minha vida profissional, que na época que eu estava como diretora, a gente também fez uma parceria com a HGP, que chegam muitas pessoas, né, às vezes inconscientes ou ainda não identificadas, que não têm identificação, e não tem nem condição de falar quem é, às vezes pela dor, pelo sofrimento ou pelo esquecimento. Então, a gente fez uma parceria com a HGP, o pessoal da assistência social de lá. E nessa época tinha um senhor lá que ele tinha chegado também inconsciente e nós levamos uma equipe da papiloscopia para fazer, coletar e fazer toda a identificação dele. Fomos atrás dos familiares. A mãe já estava com, salvo engano, 20 anos à procura desse filho e não encontrava. E era final de ano, próximo ao Natal, que é aquela mês que a gente fica todo emocionado, questão familiar, união. E aí a gente fez o reconhecimento dele, a gente buscou os familiares, ele depois saiu bem do hospital, teve também uma saúde restabelecida, e a mãe veio para buscar o filho, depois de, salvo engano, era 20 ou era 26 anos já de tempos que a mãe não encontrava o filho. E assim, foi uma cena que marcou muito, porque além de tudo, você consegue unir famílias, né? Você consegue trazer um desaparecido próximo do seu ente querido. Às vezes não, também. Mas quando a gente consegue, fica muito marcado, porque é emocionante, né? A mãe
Acaba aquela reencontrar, dor da da incerteza. incerteza, do desaparecimento. Eu sempre falo, eu sempre conversava muito com os colegas, eu falava, gente, eu acho que é uma das piores dores é o desaparecimento. Não saber o que aconteceu. Não saber e você não. Porque quando morre é dolorido. Você sofre, mas você consegue Mas você velar. sabe o que Você sabe aconteceu. o que aconteceu. Você Agora, pode prestar as homenagens, você passa pelo sim, luto. passa pelo luto, você viu e ali você sabe onde tá, E né? o Enterrou desaparecido ali. não, é um luto que não acaba nunca. Não acaba. E na época também nós fizemos uma parceria com a Polícia Federal. E todos aqueles fragmentos que a gente tinha guardado de pessoas que estavam ali no IML como indigente, a gente também fez uma busca junto à Polícia Federal, porque era o único banco de dados ali que a gente tinha à disposição, e nós conseguimos identificar 30% daqueles fragmentos que a gente tinha guardados, né, há muito tempo. Então, 30% daquelas pessoas que eram indigentes, a gente conseguiu também levar uma resposta aos familiares, né? Mesmo que ruim, falando, olha, faleceu e tal, mas a gente levou uma resposta aos familiares do que aconteceu com o seu ente querido, né? E qual que é a pior parte de ser papiloscopista? Ah, Silvio, não tem não. Não tem, não? Não É tem só, não. é É só, só coisa é só boa. coisa boa Pode chamar todo mundo para fazer o concurso para papiloscopista, é o melhor. que vai gostar, né? Vai É uma gostar. atividade. Quem é vocacionado não vai ter nenhum tipo de arrependimento de escolher a profissão, né? É uma profissão que eu sou muito feliz por ter escolhido a papiloscopia. É uma área Todas as áreas ligadas à perícia, dificilmente o profissional que exerce fala que não é bom, que não né? é bom. É o que eu Por ia é comentar. trabalhoso, é complexo, mas as vantagens do trabalho, eu falo assim, a realização pessoal do profissional, que ele vê o resultado que ele está fazendo, né? Você É, encontra um desaparecido, além de você fiz bem o meu trabalho, você vê a emoção das famílias que recebem aquilo ali, você desvenda um crime, e aí nossa, você é fala, muito bom. aqui a verdade foi revelada, vai ser feito justiça, né? Ou às É, vezes um inocente que está sendo acusado injustamente, ele vai ser absolvido que já aconteceu também. inúmeras vezes, né? Muitas vezes a gente já teve casos de, como eu citei anteriormente, irmãos gêmeos, que talvez um é do bem, outro é do mal. Tem o gênio, Tem o os gêmeo do bem e o gêmeo do mal, gêmeo né? do bem e gêmeo do mal, e utilizava o documento do irmão do bem para fazer o mal. E o bem foi preso, né? E aí, através da papiloscopia, a gente conseguiu também Porque mesmo demonstrar que sendo irmãos gêmeos, a impressão digital não é igual, né? não são parecidas, elas são bem diferentes. Então, é onde a gente consegue definir, né? Diferenciar quem é quem. Então, nesse momento também, a gente teve uma colega, foi até a Silvana, lá em Porto Nacional, que ela ficou muito feliz quando ela conseguiu, porque é gratificante você tirar um inocente também, né? Você falar, poxa, o cara tá aqui que é inocente. É até mais gratificante do que você produzir provas para que a pessoa seja condenada, né? Ele cometeu um erro, ele vai pagar por aquilo ali, mas a importância de não permitir que o inocente passe por uma situação dessa é muito mais forte, né, para o profissional. Demais. E a gente tem uma equipe muito prestativa, né? O pessoal quer, empenhado, eles querem trazer o resultado, e é de ponta a ponta do estado. Nossos colegas, eles vão para o local, eles empenham, eles buscam a solução, eles buscam uma forma de trazer o resultado. Eles, se forem, tipo, às vezes a gente precisa de uma informação de outro estado, né? A anterior a essa unificação de identidades, a gente fazia parcerias com os estados. Então, eles ligam nos outros estados, eles pedem informações, pedem um prontuário, mandam um prontuário para a gente ver as impressões digitais, como que está. Então, faz todo esse confronto e é muito importante essa atuação dos colegas, essa vontade de trazer os resultados para a população, né? Que a gente trabalha para o povo, né? Se nós somos funcionário público, a gente tem que trabalhar para o povo mesmo e trazer o resultado que eles esperam. E de todas essas coisas boas de ser um profissional dessa área, qual que você mais gosta? Eu gosto muito eu acho que é essa parte de resultados, né? Quando você consegue finalizar um processo que você fala, pronto, consegui. Aí a gente até brinca que às vezes a gente solta fogos de artifício para comemorar que a gente conseguiu uma solução ali, né? Então, assim, com essa aquisição do Waves vai ser bem mais rápido e mais fácil a gente conseguir resultados.
Então, eu acho que o sininho, os foguetes vão soltar a todas as horas, porque vai ter muito resultado bom aí. Na hora que tiver 100% implantado, vai ser de grande importância para a população tocantinense. Você é uma pessoa que é muito popular, né, no meio da segurança pública, porque nesse período que você foi diretora do Instituto de Identificação, principalmente, você viajava o estado inteiro, né, inaugurando núcleos de identificação. Você estava muito envolvida com esse serviço, essa prestação de serviço, não deixa de ser ter muito social, né? Sim, E você ficou muito popular. E um foi, pouco. assim, o pessoal político estava muito, procurando muito você para que você entrasse no meio político. E você acabou se candidatando recentemente, né? Como que Foi. foi essa questão da política? Foi uma coisa que agregou alguma coisa positiva para você? É, é uma coisa que você pensava antes? Foi uma experiência que aconteceu por acaso? Explica um pouco sobre esse ingresso no mundo No mundo político. político. Então, na época mesmo que a gente fazia todo esse trabalho, eu evitei de sair como candidata, né? Então, nem Não misturou partido, as não coisas. misturei. Eu evitei, não me filiei também em nenhum partido, apesar de ter sido Convidada, né? muito bem aceita no mundo político. Recebi convites, foi bem gratificante. Eu fiquei muito feliz, que aí você vê que é o reconhecimento do trabalho, né? Mas eu só resolvi mesmo posterior, quando veio a campanha de vereador, que aí eu me filiei ao partido do União Brasil. Hoje eu continuo lá no União Brasil. Sou muito grata também à oportunidade que me deram. Foi um momento que, para mim, como candidata, excelente, né? Eu sempre ouço muito as pessoas falarem decepções e muita sacanagem e tal. Pô, para mim foi super gratificante. Eu vi o quanto as pessoas me desejavam positivamente. Eu entrei de última hora, né? E recebi vários amigos falando: olha, eu não sabia que você tinha entrado, mas se você soubesse. Então, assim, muita gente me desejando força, me desejando sempre energia positiva. Foi muito bacana, é cansativo, né, Silvio? Você sabe que é bem corrido, você não tem É um tempo. outro mundo, né? Às vezes você acaba machucando alguém sem querer, porque você está numa correria aqui, você As esquece pessoas alguma querem coisa. atenção, E as pessoas querem atenção, e às vezes não é por maldade, mas você é porque deixa não dá escapar. nem tempo, às vezes, né? Não dá tempo e você deixa escapar. Mas, assim, a gente sempre consegue corrigir depois, né? Porque o errar é humano, mas você vai corrigindo e Permanecer vai. no erro é que é o É. problema, né? Mas eu achei bem legal, foi interessante, foi uma experiência nova, né? Eu nunca tinha participado efetivamente de uma campanha política, mas me senti bem, E tem foi um muito movimento bacana, grande agora das mulheres participando mais das questões políticas. Como muito. que você vê isso? Inclusive, eu tive notícia de que você é uma liderança da feminina aqui em Palmas ou é no estado aqui do União Brasil? É do É Tocantins, do Tocantins, né? exato. Então, eu recebi o convite da nossa senadora Dorinha, né, para ser então a presidente do União Brasil Mulher estadual. E a gente está aí trabalhando junto com os filiados no interior para avançar, levando a força feminina e encorajando-as para que participe do movimento político, dos movimentos sociais, para que a gente possa ter muito mais união para ocupar os espaços que tanto desejam, né? Então, assim, é interessante que E as seguir mulheres com as pautas, participem, né? Porque as as pautas mulheres têm femininas, muitas demandas que elas querem que sejam aprovadas, que sim, o ideal é que elas participem, elas mesmas apresentem essas demandas, não dependam de às vezes, um outro parlamentar ou um outro político que, claro, um homem pode apresentar e deve, né, apresentar, mas às vezes a própria pessoa que tem a necessidade daquela demanda atendida, talvez ela consiga não só apresentar de forma mais adequada, como até ela vai defender aquilo com muito mais com muito mais força, com mais afinco. garra, né? Eu tô errado nesse meu pensamento ou Não, você vê dessa quando a forma? pessoa se sente parte do processo, ela vai com mais força. Então, o que a gente tem tentado é fazer isso, é trazer com que elas participem mais, para que elas se sintam parte do processo. Porque às vezes elas até querem fazer, mas
parece que não acha uma saída, né? Um meio. E uma das coisas assim que eu tenho observado e eu tenho batido bastante na tecla se tratando da área da segurança, que é onde eu tenho atuado, né, bastante, é esse feminicídio, Silvio. Tá gigante, né, no nosso estado. O número de feminicídio tem crescido bastante. É triste eu, né, ter que falar sobre o assunto e saber de quantas mulheres têm sido violentadas e de forma brutal. Né? Ultimamente a gente teve casos aqui surpreendentes da coragem do ser humano. Então, assim, eu não digo só homens e mulheres. Eu não E diria nem coragem de fazer isso, eu digo a covardia, a né? covardia, cara, são cada caso que a gente fica horrorizado. Você vê o caso da moça lá indígena, né? Ela estava grávida, o cara teve coragem de fazer tantos absurdos com É ela. uma atrocidade Uma sem tamanho. atrocidade. Aí a outra de Tocantinópolis, que E não pode ficar essa sensação de de impunidade, né? É o tipo impunidade. de crime que tem que ser punido severamente mesmo, porque tem que reprimir, porque a pessoa dessa, ela provavelmente vai reincidir, né? A pessoa que tem coragem de fazer uma coisa, aliás, uma Sim, covardia de fazer sim. uma coisa dessa, ela muito provavelmente vai reincidir. Quem tem coragem de fazer uma vez, faz duas, três, né? É, e tem que ter uma legislação realmente firme, mas que seja também ponderada. E até a área pericial ela ajuda nisso aí para que não seja, não Muito. aconteça injustiça, porque também tem falsas Falso, acusações, falsas né? E acusações. isso às vezes prejudica não só a pessoa, o homem que foi acusado falsamente, como prejudica as mulheres que são vítimas reais de violência, porque se isso virar uma questão de reiterada, acaba tirando a credibilidade de algumas situações, né? Pode criar fala assim, profissionalmente, às vezes a pessoa não é atendida como deveria, porque as Uhum, pessoas não levam a sério, e sim. ali um fato grave contra uma mulher pode ser negligenciado. Isso não pode acontecer, né? Não, é um absurdo. E a gente não pode ficar calado, porque a gente tem que mostrar a nossa indignação. E todas as vezes que acontecem casos, não é só por repercussão. Todos os casos, independente de quem quer que seja, a gente não quer aceitar um tipo de violência como essa. E é como eu te falo, é qualquer tipo de violência, Silvio. Eu não tô. Claro, eu defendo as mulheres, mas tem homens também que são, São que vítimas são de. vítimas de casos absurdos. E tivemos agora recentemente um rapaz jovem de 17 anos que a namorada não aceitou o término, foi lá e esfaqueou. Ele morreu com 17 anos. Então, assim, é triste. Praticamente uma É criança uma ainda, né? criança. Então, são fatos que acontecem no nosso estado do Tocantins e não Todo está tipo de longe. violência tem que ser coibida, né? Todo tipo de violência a gente não pode aceitar. Mas Então, a violência contra a mulher, ela tem que ser coibida, eu não diria com mais, com tanta, vamos dizer assim, com tanta força quanto qualquer outra, né? sim, E só que o cuidado precisa de um cuidado extra, porque muitas vezes aquele trauma que fica, ele ainda precisa de tratamento. Tem que ter uma assistência, além da questão da coibição do crime, ainda precisa de uma assistência ali para que a sim. pessoa possa seguir a vida, né? Principalmente quando envolve pessoas vulneráveis, né? Crianças, mulheres, idosos que muitas É vezes já triste. é, Idosos, demais. Tem muitos casos, né, com idosos também. não que outros tipos de adultos não precisem, mas assim, às Sim, vezes a pessoa consegue lidar um pouco melhor, mas realmente tem casos que às vezes já vem de um histórico longo de violência, né? sim. Isso não pode acontecer porque nós precisamos de pessoas saudáveis na nossa sociedade e não de vítimas ou de agressores, né? Exato. E aí a gente está nessa missão, né? Na presidência dessa União Brasil Mulher, a gente tem atuado nesse fortalecimento, eh, trazendo para que todos possam participar. Convido também as mulheres que queiram participar, os homens também que queiram participar. Sintam-se sempre à vontade para que a gente possa unir força para fazer o bem, né? Esse é o que é importante. E nessa questão política ainda, você pretende seguir como uma liderança que vai motivar as pessoas a participar, principalmente as mulheres a participar do processo? Você ainda pensa ainda em em se candidatar a algum cargo futuramente? Você está trabalhando para que isso se viabilize no futuro? Silvio, a gente sempre procura melhorias, né? A vida profissional da gente a gente nunca tá satisfeita, a gente sempre quer crescer cada vez mais. Hoje eu tenho atuado em 3 presidências e o plantão, né, da Polícia Civil.
Então, assim, são É 3 puxado, né? presidências. Você tá, Nossa, eu você, tenho você tem tem dia energia de sobra, hein, pra estar dando conta de cara, tudo tem dia isso. que meus meninos falam assim, eu nem quase não estão me conhecendo. De vez em quando eu mando umas fotos para eles: "Olha, a mamãe, vocês lembram aí?". Mas, assim, eu sempre brinco com eles que porque é uma vida muito agitada, né, a gente ao contrário do que as pessoas pensam que é vida boa, não é assim. É uma vida corrida. A gente abre espaço da nossa família, de estar próximo à família, para se dedicar à população, aos colegas. Então, assim, É porque a carreira policial, ela já é de servir, né? Servir e proteger, é o servir lema e do... proteger. E a política tem que ser servir também a população, né? Então, por Sim, mais que seja uma outra área, hoje é tida como profissional aqui, porque acaba que no Brasil ele é um pouco diferente. Acho que no resto do mundo ficou do mesmo jeito, né? É uma carreira também é, profissional, mas ela tem um objetivo de servir aos outros. Então, é uma devoção, não é uma coisa que você vai ter só benefícios, né? é Na verdade, o verdade. benefício é uma consequência do ato de servir a população. Tem que ser assim, porque quem Tem. não faz isso, na verdade, é uma pessoa que não está contribuindo, não Que não, merece os votos que teve, que né? não merece os votos. E as pessoas confiam, né? Então, assim, você já tem aquela responsabilidade de você estar ali, ter que dar atenção, ter que conversar e ter que resolver. E, e você Se as tem pessoas que. procuram, elas querem uma Elas solução, né? Não querem estão uma ali só para bater solução. papo, E desabafar. aí, quando você é mulher, policial, e está próximo ali, por exemplo, como eu estou na presidência, né, de um partido, que é um dos partidos bem desenvolvido aqui no estado, as pessoas confiam. Elas querem conversar com você e elas querem te ver. Não, eu preciso falar com você pessoalmente. Então, assim, você tem que dar aquela atenção, você tem que correr E resolver o e problema, resolver. Então, assim, por enquanto, Silvia, eu estou tentando conciliar. conciliar tudo que já tem aqui. Mas propostas a gente está sempre abertos a ouvir, né? Então, hoje no partido eu estou com a senadora Dorinha e estou com ela, e o que ela definir, Ela estamos é muito juntos. atuante, né, nas pautas principalmente relacionadas às demandas das mulheres, né? Na verdade, todas as demandas, ela é muito ligada à educação, às pautas Da da segurança, segurança pública das mulheres. Inclusive, ela está com a PEC que nos diz muito respeito, né? e que a Que é gente a tem PEC, trabalhado que é a bastante PEC nessa PEC. 76, que inclui a polícia científica lá no rol dos órgãos de segurança pública, porque já existe a polícia científica, muitas vezes como uma especializada dentro da Polícia Civil ou como um órgão totalmente autônomo fora da Polícia Civil, mas aí precisa dessa inclusão lá para estruturalmente, né? Ela não está criando nada novo, ela só está dando uma A segurança segurança. jurídica para a instituição, né? Dando o status da instituição como um órgão autônomo de segurança pública, da mesma forma que foi com a Polícia Penal, que foi com os bombeiros, que já era com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, Polícia Federal. Exato. Então, ela está lá para isso. Estamos esperando que seja pautado também o mais rápido possível. Falta ainda Uma uma sessão. sessão para que seja colocada em votação lá no Senado, para que possa ir para a Câmara, né, É, Federal, para poder fazer a votação lá também. E todos os peritos do Brasil, né, de todas as áreas, todas as áreas estão esperando muito aí para que essa PEC saia, para que a gente possa ter, vamos dizer assim, nossa casa própria, né? é. Isso é muito importante e quem ganha mais com isso é a população, né? Uma perícia mais sólida ainda, com mais estrutura para poder prestar esse serviço de esclarecimento da verdade, né? Sim. Que é um ato importante para a persecução penal. Nós estamos lá na federação, né, também atuando e trabalhando em conjunto com vocês, toda essa questão da PEC 76. A gente sempre fala que todas as notas a gente tem falado, em todas as reuniões, falado que nós somos a favor dessa PEC 76. Como que nós podemos ser contra uma evolução dos colegas nossos? Nós não Uhum. podemos, né, tá tentando destruir os nossos colegas. A única coisa que a O gente tem importante é buscado ajustar é ajustar questões que sejam. Ajustar aquelas questões que para ficar nivelado para todos, né? Para que todos para que todos possam. nós, né, possamos participar. Fora isso, não tem nada que nos prejudique, nem, não tem nada contra. Até porque é Então, importante para a sociedade. Então, parabenizar a senadora Dorinha, porque é a relatora dessa PEC, né? E todos os senadores que estão favoráveis à PEC. sim, E daqui uns dias também teremos os deputados federais que vão estar trabalhando
nesse tema para que possa fazer o melhor ajuste normativo, né, e constitucional Sim, para que a gente possa sim, ter, enfim, essa lei aprovada e a polícia científica possa posso crescer avançar. e avançar cada vez mais entregando melhor serviço, né? É exatamente. O que a FENAP tinha de proposta, a gente enviou para a senadora e está em andamento lá com a assessoria dela. Eu acho que todas as entidades, ela deu abertura para que todos pudessem participar de uma reunião e fazer suas propostas, né? Então, nós fizemos a nossa, a FENAP fez, e estamos aguardando também, né? A gente também está nessa expectativa de ver o que, que vai acontecer sobre essa PEC 76, né? Em E a, relação à nossa senadora, eu acho, é como você falou, Silvia, eu acho ela uma mulher guerreira, muito competente, muito organizada, é uma grande líder feminina e eu tive o prazer de tê-la, tenho ainda o prazer de tê-la como presidente do União Brasil estadual, tanto ela quanto o Gaguinho é da metropolitana, ela da presidência do estado, né? É uma líder feminina que também abraça muito a nossa causa de mulher, defende, inclusive tem defendido também a questão da cota feminina para as próximas eleições, né, que é uma cota de para ampliar 25, o número de vagas para as mulheres, e né? isso, ampliar o número de vagas ali para as mulheres dentro da Assembleia, em todas as áreas políticas. Então, assim, é orgulho para que eu É bom tenha uma. trabalhar com ela, com a É senadora Dorinha. muito. As pessoas. Eu vou até falar algo aqui que pode ser que gere polêmica, mas as pessoas costumam falar que ela é fechada, né? Hum, Eu acho ela muito, Eu não muito sei quem fala isso, tranquila, porque as porque. oportunidades que eu tive de conversar com ela, eu nunca vi uma pessoa num cargo tão importante, acessível Exato. dessa forma. Poucas pessoas, na verdade tem, mas é poucas, porque às vezes não é nem que a pessoa não queira, às vezes é tão corrido, mas pelo menos eu que não sou uma pessoa E assim do meio cansativo, né? político e todas as vezes que eu encontro com ela em alguma solenidade, alguma coisa, ela tem a iniciativa de vir, eu E vejo que ela cumprimentar. cumprimenta, conversa, ela lembra, eu fico impressionado com a memória dela, assim, de falar, chama você pelo nome, pergunta do assunto que você, olha, sua questão lá, nós estamos. Aí eu, nossa, ela lembrou, né? Eu fiquei muito impressionado. Não é à Ela toa que ela é foi acho que ela foi a senadora mais votada da história do da Tocantins, história né? Teve mais Tocantins. votos na história do Tocantins. Ela foi bem mais votada e é muito prestativa, Silvio. Ela é uma mulher assim maravilhosa, além de ser como nós, simples, apesar de todo mundo achar, porque é senadora. Gente, ela é muito simples. É porque às vezes as Ela é pessoas, muito, elas ela têm é muito receio, família, né? ela é muito família, ela ama Tá os mudando isso, filhos, o né? marido. Esses cargos, porque Tá o mudando cargo de bastante. senador da República, eu acho que é um dos cargos, se não é o cargo mais elevado Mais antes da elevado. presidência da República, né? Se a gente Sim, parar para pensar. Mas que é executivo, não tem nada a ver, mas eu falo assim, do legislativo é o mais elevado. E a importância desse cargo é muito grande. E antigamente havia toda uma cerimônia, né? E hoje não, talvez com esse advento das redes sociais e tudo, aproximou as pessoas que são os representantes do povo, que tem que ser assim, né? Você sim. vê hoje os prefeitos estão ali mais próximos, pelo menos os que são mais espertos, né? Que sabem utilizar as redes sociais e são mais populares, conversam com as pessoas na rua, um senador. Então, eu acho que isso também aproximou. E quem já tem esse perfil tem muito mais facilidade hoje no meio político, né? Você Não, vê dessa forma também? não, demais. Ó, eu sempre falo essa questão da dificuldade, igual você falou. Às vezes ela tá ali na correria e ela vai ao seu encontro cumprimentar, é cansativo. Às vezes você pensa que ela tá aqui, ela já está em Brasília. O tanto de atividades, né, que ela tem para desenvolver, a responsabilidade de atuação que ela tem. Então, assim, eles estão num patamar, como você diz, muito elevado, porém não demonstra a vaidade, não tem esse tipo de comportamento. Eu acho que Às vezes até uma evoluiu pessoa muito. que critica, eu não falo nem só dela, da senadora Dorinha, mas eu falo assim de outros parlamentares ou de outras pessoas públicas, né? Às vezes Sim, até de artistas ou de empresários que são conhecidos. Às vezes a pessoa que critica, ela na mesma posição seria uma pessoa talvez até pior. arrogante, né? E aí ela fala às vezes do outro que a gente vê claramente que é contra fatos não há argumentos, né? A gente vê as É, pessoas acessíveis, né? Que eu acho até, para alguns é até perigoso, né? Ser acessível demais, mas no eu caso vejo essa dela, qualidade. E você
assim, a sua forma de... Você aprendeu muito durante essa campanha que você participou, assim, a ponto de, numa próxima oportunidade, você acha que você vai fazer a mesma coisa ou tem algumas coisas que você vai aperfeiçoar Olha, tem, ou tem, que tem, você não faria de novo? talvez, não sei, se candidatar eu iria de novo, né? Apesar de ter sido muito bom, mas eu não tenho muito, assim, esse interesse de estar dentro da campanha política como a própria candidata, né? Eu queria mesmo estar pelos bastidores, Você mas gosta de fazer estamos o na missão, trabalho, servir. A campanha em si, ela é meio violenta, né? mas a gente está na missão para qualquer coisa, né? Se a senadora quiser, nós estamos prontos e preparados também. O que acontece, Silvio, é que parece que existem pessoas que têm dons, né? Eu costumo falar muito que eu tenho essa facilidade de diálogo com todo mundo. Para mim, todo mundo é igual. Do jeito que eu converso com fulano, é o Beltrano, tudo do mesmo jeito. Então, assim, essa facilidade de comunicação, talvez de articulação, é muito tranquila. Parece que para mim é algo muito natural, que eu desenvolvo com facilidade, eu acho, né? É a minha impressão. Mas, assim, em relação ao que eu não faria na política, talvez seria candidatar, né, de novo. Mas você acabou de falar que foi legal. Sim, foi legal. É porque depende do contexto, né? Depende muito do Pode ser contexto. que daqui um ano, dois ou três, ou sabe Deus É, quanto, ou até na semana que vem, mude o sim, contexto e seja favorável para que você atue novamente atue, nesse né? setor. Ou não, fique mais em bastidores, apoiando as É pessoas que porque você você com o confia, né? mandato na mão também você consegue servir muito, né? Você consegue ajudar muito. Então tem essa diferença. Às vezes você não está com o mandato na mão, você tem que servir, mas com o mandato na mão você serve com muito mais facilidade, né? Você tem mais portas abertas, você tem mais facilidade para Tem mais conquistar pessoas te mais ajudando. pessoas te ajudando. Então ali você tem um amparo, um apoio, uma estrutura para te ajudar, né? A desenvolver um serviço que pode ajudar uma população por completo. Então, mas seja à frente ou seja nos bastidores, você gosta de política. Eu gosto. Eu acho que pegou, né? Assim, tinha uma pessoa que costumava falar, mas eu vou lembrar depois do ditado, qualquer coisa, deixa nos comentários. Mas ele falava: olha, se pegar uma picadinha da política e pronto, cai no sangue, eu acho que caiu no sangue. Aí Eu acho fica. legal. Quando, quando você, por exemplo, você gosta muito da sua profissão, né, de papiloscopia e tudo. Se você não fosse dessa área, qual área você gosta? Que você, poxa, isso aqui também eu faria, né? Eu gosto de perguntar isso para todos os profissionais que, somente, que quem vem aqui geralmente é bem sucedido na sua área, né? É, Mas às vezes a pessoa também tem gente que só quer fazer aquilo. E tem gente que consegue fazer um monte de coisa. Você mesmo é envolvido em várias atividades, né? é. Algumas coisas na nossa vida a gente faz por obrigação, às vezes por necessidade, algumas a gente faz por amor, às vezes alguma coisa nem é bom pra gente, mas a gente ama tanto aquilo que faz. Mas tem coisas que às vezes a gente deixa pra depois, né? Tem alguma coisa que você gostaria de ter feito e não fez e que ainda pode fazer, que você tem essa vontade, profissionalmente falando? Silvio, Ou um hobby? eu vou falar que até as pessoas que me conhecem vão morrer de sorrir dessa história. A princípio, eu queria ser cantora, né? Mas a voz não colaborou. Eu falei que a culpa é de papai e mamãe que não fizeram a parte da voz, ter o dom de cantar. Mas de vez em quando eu tiro uma graça com a família, o pessoal manda eu parar de cantar porque não aguenta mais. Mas era ser cantora e não deu certo. Mas assim, uma que eu admiro muito e que desde pequena eu chamava os meninos da rua, da minha rua ali, que moravam na rua em Porto Nacional, para estarem comigo, era professora. Eu tinha uma vontade de ser professora, então eu chamava os meninos para eu ensinar os meninos a alfabetizar as ideias. E eu achava o máximo aquilo ali. Chamava os meninos da rua tudo, fazia uma sala de aula, e meu É, isso pai, é fácil realizar, né? Você já pode dar, essa aí eu você já já dá posso. aula até para os policiais nos cursos de formação, né? Tem Mas você palestrado em queria dar algumas aula para cidades. criança ou Eu acho para para todas as idades, universitários? acho para todo mundo. Para criança, para adolescente. Adolescente deve ser uma farra, né? Esses meninos devem aprontar. Mas eu acho o máximo poder ensinar, poder ajudar.
e levar o conhecimento a essas pessoas, né? Então era um dos dons um dos caminhos, né, que eu queria seguir. E o que que uma profissional, uma mulher policial que gosta da atividade de local de crime, de descobrir as coisas, de estar ali no operacional, e quando está de folga, o que que a profissional na IDES, quando não está como profissional, gosta de fazer? Quais são as atividades? Você Você tem um hobby? Você tem acredita? alguma Tenho. atividade? Porque as Prim- pessoas gostam de saber, né? Porque a Da gente só fala vida de trabalho, 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 mas o que que as na pessoas têm folga, o que que curiosidade, né? faz? Ó, na folga, como eu te falei antes, meus filhos quase não me conhecem, né? Que não param em casa. A folga é pouca, né? Aí a folga é pouca. Aí eu fico com os meninos, com os meus filhos em casa. É, eu sempre gostei muito de sair. E como eu já saio muito pelo trabalho, quando eu tenho folga, eu fico em casa. Então, são momentos que eu participo muito com a minha família, com meu pai, com minha mãe, com meus irmãos, com os meus filhos. Eu gosto de estar próximo deles. Então, é a minha base, né? Então, o E tempo da livre ali é onde dedicado à é para família, ao eles. convívio familiar mesmo, É né? total para eles. E a única coisa a mais ali é colocar uma caixa de som e ligar uma música e E cantar. cantar. E E cantar. cantar o quê? É Zezo. Ah, você gosta da seresta ali, Gosta do forró. tá. É isso aí, mas realmente as pessoas querem saber, e no nosso período, né, de folga, o que que a gente faz? É aproveitar a família. Eu acho que, eu acho que isso serve também para muita gente que ainda tem pai, que tem mãe, que tem os irmãos ali por perto. Os nossos irmãos, a gente é muito unido. E eu tenho maior amor por falar pela minha família, porque é uma base que eu tenho assim como sustento geral para tudo, emocional, tudo, tudo, tudo. A vida não é só trabalho, né? O Não, trabalho é justamente para que a gente possa desfrutar desses momentos exato. E os meus com a filhos família. abençoados, né? Graças a Deus eu tive a Bianca, o Danilo e a Leonora Luísa, que me dão só orgulho. Assim, eu não tenho dificuldade nenhuma com os meninos. Então, assim, eles já sabem como que a mãe Eles é, querem ser que não policiais para. também ou não? Você acredita que não? Nenhum deles. A Bianca está fazendo medicina, o Danilo é área de tecnologia e a Leonora é medicina veterinária. Não vão pegar a mãe pelo Acho caminho, que eles não. pensaram assim, não, fica muito tempo fora de casa, Não trabalha quieta, muito, eu quero trabalhar, mas eu quero vir para casa também, trabalha né? demais. Os meninos falam, mamãe, a senhora não vai parar? Eu falei, calma que eu tô chegando. A Mas aposentadoria chega daqui a um tempo, né? tá chegando. Nossa, Silvio do céu. Era para estar faltando só 2, 3 anos, né? E eu peguei a Previdência, vai para 9. Espera mais um pouquinho. Essa reforma Mas da Previdência acabou gerando um acréscimo para a maioria das pessoas, né? pesou muito para mim. Porque, assim, no meio do jogo, né? A gente levou a Ainda mais para pancada. você que entrou muito jovem na polícia, É, acabou sobrando mais tempo ainda, né? sobrando mais tempo, porque pela idade, né? O problema é isso, porque a questão da contribuição deu certo. Mas a questão da Você vai idade acabar contribuindo mais do que as outras pessoas que aposentaram no mesmo é, período, né? acabar Mas contribuindo. a Mas vida, a é a vida é vida. assim, né? Ainda bem que a gente tem saúde, né, Silvio, Exatamente. para Para poder continuar. trabalhar esse tempo e ainda poder desfrutar depois na Desfrutar aposentadoria. depois, Tem exato. que, tem que cuidar da saúde também. É, A gente está no mês de setembro. E tem a questão do Setembro Amarelo e tudo. E a gente falou muito aqui sobre a questão profissional, da mulher trabalhando como profissional da área de segurança pública, que é uma área que tira muito energia, tanto psicológica quanto física, e isso acaba abalando. A gente vê muitos casos de colegas que estão afastados para tratamento psicológico, né? Que realmente a carreira ela acaba afetando. A gente vê muita demais. coisa pesada, né, no dia a Muito. dia. E alguns sabem lidar melhor com isso, outros nem tanto, ou mesmo aqueles que sabem lidar, chega uma hora que o peso é grande demais, né? É. Como você vê essa questão relacionada à profissional mulher na segurança pública e o que você acha que tem evoluído, o que, que ainda precisa evoluir para que essas profissionais tenham uma qualidade de vida melhor, ter mais saúde mental e se isso realmente é um problema que está afetando de forma geral, né? A gente, principalmente nós estamos na área da segurança, a gente tem visto isso, a realidade na porta, né, da nossa casa. O alto índice de suicídio,
Então, é triste, e é muito triste a gente chegar no local de crime e Deparar com uma cena deparar dessa. com a cena de E suicídio. às vezes envolvendo até colegas, né? Parentes, né, dos nossos colegas, Conhecidos. filhos, Aqui a cidade é muito conhecidos, pequena, a gente acaba. acaba conhecendo, né, todo mundo. Então, assim, é muito delicado, muito, e precisamos muito atentar para situações, né, principalmente na nossa área de segurança, que é igual você falou, a gente vê muita coisa, a gente escuta muita coisa. E a gente percebe que nem sempre a pessoa dá sinais claros, né? Às vezes a pessoa está conversando com você aqui, sorrindo no trabalho, ela está super bem, mas sai daquele ambiente, ela Ela muda tá completamente, depressiva, né? ela tá depressiva, e aí você é surpreendido por uma situação dessas, né? Pesada, de É, pessoa tentar tirar a própria vida, ou até às vezes conseguir. sim, Então a gente deixa aproveitar esse espaço aqui, deixar essa mensagem. Observe, fique atento, igual a Naides falou, fique atento aos seus familiares, colegas de trabalho. Se você perceber alguma coisa estranha, conversa com a pessoa. Às vezes a pessoa está precisando justamente desse espaço para que ela possa botar para fora, falar ou pedir ajuda, né? Às vezes a pessoa pede sim. ajuda, ela dá sinais, ela não consegue Das, pedir ajuda diretamente, dá sinais. Então fale com ela. Você mesmo, se está sentindo alguma coisa, às vezes por procure receio, ajuda, né? vergonha, né, de falar, de Procure um expor o psicólogo, sentimento. fale com alguém da família que você conhece, né? E não É, fique, não guarde isso só para você, porque a tendência é piorar se você não tratar, né? Então fica essa mensagem aqui do Setembro Amarelo, prevenção, né, dessa palavra aí que é até ruim de pronunciar, né, quando as pessoas tentam tirar a sim, própria existência, mas fica nosso alerta tanto para e é uma coisa que antigamente a estatística maior era com homens. E a gente tem visto que tem aumentado o número de mulheres. Esse mês, também. inclusive, que é o mês, nós vamos fazer um episódio, vamos gravar hoje à noite, inclusive, com um psiquiatra que já veio aqui, um médico psiquiatra, sobre isso, para dar algumas dicas, porque tem muito, tá aumentando muito o número de mulheres que estão, infelizmente, entrando nessa estatística terrível, né? E fica aqui Demais. o alerta, não negligencie isso com seus familiares, com seus amigos, com você mesmo, entendeu? Não, não tente suportar sozinho uma carga que às vezes é muito pesada. É, E saber que não está sozinho, né? e você que pensa que é frescura, que é uma depressão, que não sei o quê, você está redondamente enganado. Basta você olhar em volta o que está acontecendo na sociedade, que você vai ver que não só não é frescura, como é um assunto extremamente preocupante, sério, é um caso de saúde pública, e é o mal do século mesmo, né? E É, com a quantidade de estímulos que a gente recebe hoje em dia, as pessoas se comparam muito com redes sociais e tudo, isso piora ainda mais o quadro, né? Um excesso de dopamina ali e as cargas, né? Crises financeiras, é tanto demais. problema, problemas Vários emocionais, problemas, né? Várias situações. E solidão, o mês de setembro ele foca muito nesse tema, né? Da questão da prevenção. da prevenção de Setembro Amarelo. Então, assim, é importante não só nesse mês, né? Mas o ano inteiro a gente tratar sobre o assunto, mas bem focado nesse mês, principalmente porque nós estamos propícios a ter pessoas dentro da nossa família. Então, assim, é o que a gente não quer. E todos os dias eu falo, olha, você nunca está só. Eu falo para todo mundo da família, ó, nós estamos aqui, nós estamos aqui. Porque a qualquer momento que precisar, a gente tem que estar Tem pronto. que ter uma rede de apoio em Tem que volta ter da uma rede de pessoa apoio. para poder sustentar essa situação e não deixar que É. agrave. E nós, Silvio, e eu incluo você porque você também é muito popular, né? Você sempre tá muito no meio popular e muito querido também pela nossa Polícia Civil do Estado do Tocantins, de toda a nossa sociedade. Eu creio o carinho, o respeito que tem por você. Mas eu digo assim, a nossa vida, do que a gente vive hoje, ela realmente não é fácil. Às vezes as pessoas acham, mas a gente recebe sim críticas, a gente recebe também elogios. E a gente tem que saber lidar, né, com toda essa situação. É 100 E, críticas para cada elogio. né? Então, assim, às vezes a gente está sempre levando um bombardeio aqui, outro acolá, né, de forma de falas, né, de falácias e às vezes verdadeiras, outras também falsas, mas a gente está propício a ouvir, né, a todas as situações. Então, temos que estar preparados, temos que ter, sim, o companheirismo dos colegas, dos familiares, para estarmos sempre atentos a essas situações. Quando um atacar, o outro defender, né?
porque a gente conhece bem os Tem gente nossos que ataca amigos gratuitamente as pessoas de só para forma fazer o mal, só né? para fazer o mal. Eu falo, gente, e eu já vi situações assim. Eu falei, Tem pessoas realmente tóxicas e a gente tem que tomar cuidado porque elas sabem identificar pessoas narcisistas, pessoas que são tóxicas, né? Psicopatas, tem é, muito na nossa sociedade. E eles exatamente. sabem identificar as pessoas mais vulneráveis, mais sensíveis, e eles atacam mesmo, porque eles sentem, parece que sentem um prazer doentio ali de ver a pessoa mal. O ambiente de trabalho é um campo muito fértil para esse tipo de coisa também. É. Às vezes até da própria família acontece também, e temos que estar atentos a isso aí. Eu achei interessante você falar isso aí, porque ontem eu estava lendo um artigo, eu não lembro quem foi que escreveu, mas eu fiquei com a curiosidade de ler, eu vi o título e eu fiquei com curiosidade de ler, falando sobre a quantidade de tempo, é sobre psicologia, né? A quantidade de tempo que uma crítica fica na nossa mente e a quantidade de tempo que um elogio fica. E Olha disseram que só. uma crítica, um trauma, que gera um trauma, uma crítica forte que gera um trauma, pode ficar até 20 anos guardada na nossa mente. E isso é uma questão de sobrevivência do ser humano, porque você acumula memórias negativas com muito mais facilidade para que você possa sobreviver e não entrar nessa situação. Por exemplo, se você experimenta algo que é tóxico, amargo, você vai lembrar daquilo ali. Por muito tempo. Uma situação de perigo, você vai lembrar por muito mais tempo do que um elogio ou uma situação que te gera prazer. Então, É um elogio verdade. fica até 20 dias na sua memória, Depois em passa. média. Depois você esquece. E uma crítica fica até 20 anos, né? Podia Aliás, é ser. 30 dias. 30 dias o elogio, pode ficar até 30 dias, às vezes mais, né? Quando você reforça aquele estímulo. Uhum. Mas, via de regra, um elogio comum fica até 30 dias na sua memória, né? É 30 dias ou menos. E uma crítica, se você levar ela pro coração, ela fica mais de 20 anos, pode ficar até 20 anos Podia ser o fresquinha na inverso. sua memória. Aí o próprio artigo ele apontava que a gente tem que reforçar, quando a gente recebe um elogio, a gente deve anotar, né? O cara faz lá depois uma consideração, né? Uhum. Que quando você anota elogios, você, quando se sentir mal, você lê, porque você sabe que aquele elogio foi falado em algum momento e aquilo ali pode reforçar algo positivo na sua vida. E você tem que, na crítica, você tem que pegar o que é fato e o que não é fato você tenta descartar e não se abalar, porque a sobrevivência era necessária antigamente, essas experiências. Como hoje nós vivemos num mundo muito mais tranquilo, vamos dizer assim, mais confortável, com tecnologia que proporciona um conforto, uma qualidade de vida maior, não há necessidade de você guardar esse rancor por tantos anos, né? Então, ele faz essa consideração que, Eu não. baseado nisso, anotar os elogios numa cadernetinha e eventualmente você lê-los para que fique Para que fique memorizado mais tempo, né? exatamente, para Tem que falar, reforçar o estímulo, quando tiver chegando nos 30 dias, você vai lá e lê de novo, para reforçar ficar o mais estímulo para que 30. você tenha mais saúde mental, né, nesse mundo cheio de Mas eu não sabia, interessante isso aí, Silvio. E realmente, eu sempre falo assim, a notícia negativa, ela se espalha muito mais rápido do que uma as positiva. pessoas têm prazer em disseminar notícias que Disseminar. são ruins, né? E eu já sou o contrário. Até fuxico, eu adoro fuxico que é do bem. Aquele do mal eu não quero nem saber. Falo, nossa, não estão nem querendo saber e nem quero mais falar sobre esse assunto. Mas coisa boa é bom demais a gente tá falando. Pois é, vamos dar uma leveza agora para o assunto, né? A gente já começou a falar do assunto mais leve. Quem fica da segurança pública, você acaba até escalonando, né? Sobe e desce o peso do Do assunto. assunto. É, a parte de serviço prestado lá pelo Instituto de Identificação, né? Voltando na época que você estava lá, você falou de. Achei interessante você falar que vocês iam até o hospital para fazer o trabalho que a pessoa estava acamada. Sim. Uma outra colega, que é a atual diretora, ela veio aqui falar sobre a SIM, que é a identidade nova, e ela falou também que é feito um trabalho para pessoas idosas ou pessoas com deficiência que não podem se locomover. É feito esse serviço eventualmente, né? Não é o tempo todo, porque depende da necessidade da pessoa. Aham. Você vê, é um trabalho que extrapola as obrigações da polícia, né? Você Extrapola vê. entre aspas, né? Do que eventualmente as pessoas pensam que é o trabalho da polícia. Mas a gente tem que se readaptar e é muito gratificante esse tipo de trabalho, né? Com as pessoas, o trabalho com o público, com o social, Sim. né?
É um trabalho que já existia também, né? Que era essa atividade. O que que a gente fazia? O que que a gente observou, na verdade? Nós temos várias pessoas com deficiência de locomoção. E às vezes também com baixa renda, né? Que é de baixa renda, ela tem a dificuldade até para chegar no local, que é o Instituto de Identificação. Então, a gente começou a pensar nessa possibilidade, porque é uma obrigação nossa do Estado entregar a cidadania, que é a identidade, né? Eu preciso identificar aquela pessoa. Então, foi feito esse trabalho e E que, com de isso ela tem fato, ela acesso à continua. educação, à saúde. Sem a Sim, identidade você não consegue você acesso não ao faz hospital, a uma nada, você escola, não consegue a cirurgia, você não consegue uma consulta, você não consegue ir ao banco. consegue receber nem o prêmio da loteria se você Não, se ganhar, né? ganhar, não pega nada. E aí é um trabalho importantíssimo e que é de muita valorização. Eu acho que para o profissional também, tanto para a sociedade quanto para o profissional que vai, porque além da locomoção, ele também pode ter alguma dificuldade de movimentação com as mãos. Então, o colega vai, ele tem que fazer todo o trabalho e a coleta tem que ser muito bem feita, né? Tem que ser uma coleta de qualidade. Então, para você ver a importância do trabalho, a importância da dedicação dos colegas da Polícia Civil também em participar, em trabalhar e chegar até ao cidadão, para ele fazer essa coleta, para então receber a sua identidade, né? Que hoje é assim, que é a carteira de identidade nacional. Então, é importante, Silvio, todas as vezes que a gente puder falar sobre o trabalho dos colegas, a, a vontade que eles têm, mais uma vez eu friso, o quanto eles têm vontade de levar o resultado, né? E eles fazem sim esse trabalho, tanto no HGP quanto nas residências, de buscar o cidadão, né? E trazer o documento em mãos, né? E aí ele vai lá e entrega o documento. É interessante. Assim como também eles estão fazendo, e eu vejo várias matérias, eles estão fazendo as escolas, né? Ao invés de terem aquela fila que eu falei lá no começo, que a gente sofria, eles estão indo para as escolas, já Ah, vocês antecipando fazem bancas que levam até locais, né? Tipo isso escolas, levam nas para cidades escolas. onde não tem unidades. Vocês fazem isso Sim, esporadicamente nas também. cidades que não têm ainda o atendimento, o prefeito solicita, aí o secretário faz a autorização junto ao Instituto de Identificação com a diretoria, e aí eles vão até a cidade fazer o atendimento. E é importante, tem que ir mesmo, a gente precisa chegar na ponta, né? O serviço tem que chegar na ponta. Se a montanha não vai a Maomé, É, Maomé vai à vai a montanha e montanha, vice-versa. e vice-versa. Quando a gente está muito próximo de ter um novo concurso da Polícia Civil, que já tem aí mais de 11 anos sem concurso, então está cada vez mais próximo, né? Já tem comissão formada. Então, esse podcast a gente gosta muito de incentivar os jovens e às vezes até as pessoas que já estão mais amadurecidas, que já têm uma carreira e que às vezes quer mudar de profissão. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem aí para esses nossos jovens que ainda não sabem o que fazer da vida ou que já sabem que quer fazer o concurso, mas não sabem para qual cargo escolher. Por que eles deveriam escolher a sua área Eita, de atuação eu puxo profissional? mesmo para minha área. Todo mundo que eu falo faz o concurso para papiloscopista, que é o melhor. Não desmerecendo nenhuma categoria, eu acho que todas elas são importantes, principalmente para quem eu sempre falo que a gente trabalha, que é para a população. É um ajudando o outro. Dentro da Polícia Civil, um se encaixa e no final o resultado sai completo, né? Então, eu convido todas as pessoas do Tocantins, do Brasil, a participarem do concurso da Polícia Civil. E eu não falo só para a área de papiloscopista, e eu já chamo a atenção para que vocês possam analisar todos os cargos, porque às vezes você não identifica com um, mas identifica com outro. O importante é você fazer o que você gosta. Então, assim, hoje eu faço o que eu Conheça a gosto. profissão, Que né? você Pesquise para conheça saber. bem, saiba bem. Olha, e só a gente nem falou da identificação de cadáver, né? Que tem também os plantonistas que são excelentes, os meninos que fazem identificação de cadáver. E já fica atento, o papiloscopista também faz a identificação de cadáver. Nós temos os colegas papiloscopistas que estão na parceria com o IML, ficam lá no plantão, eles fazem essa identificação, então é importante que as pessoas Conhecer a entendam realidade. bem
qual é o trabalho, saibam o que vocês vão vir para fazer, E porque assim, não aqui é o fim do mundo, né? Por não. exemplo, tem gente que, eu não vou mexer com um cadáver e tal. Pode acontecer, não é todo dia que acontece, mas quando acontecer você tem que fazer. É. E é algo que é treinável, né? Você agora, Sim, não, eu não consigo de jeito nenhum e tal. Então é uma profissão que vai, tem em que algum avaliar. momento você vai ter que enfrentar essa realidade, né? Vai ter que enfrentar porque existe também aquela questão do rodízio. Às vezes, dependendo da gestão, É um precisa plantão, né? precisa Você de vai ter um que cumprir, profissional ali naquele plantão. Aí você cumprir a tem que ir sua lá missão. e cumprir. E assim, é muito interessante o trabalho dos É meninos igual assim, eu também não lá gosto no. de arma, eu sou contra a arma. Então você não pode Então, ser policial, pô, então porque não é sua entra nem na ferramenta de polícia. trabalho, né? Então nem vem. Eu não consigo ver gente morta. Você não vai conseguir ser perito, médico legista, papiloscopista, E odontologista, nada, nem né? delegado, Fala nem assim, não, agente de mas eu sou polícia. dentista, mas o odontologista vai mexer com a arcada dentária, vai pegar um crânio de uma pessoa que já morreu, né? É, E bem preparado. o papiloscopista ele vai trabalhar tanto com pessoas vivas e eventualmente com pessoas que geram óbito e Que precisa identificar aquele precisa da cadáver. identificação. O E olha que perito de até trânsito vai mexer com o carro, com acidente, calcular a velocidade, a matemática e tal, mas eventualmente tem pessoas que perderam a vida no acidente e você vai ter que E que às vezes você chega lá, você depara com um conhecido, com um amigo, né? Porque é, acontece. Então, assim, é importante você fazer o que você gosta. ser realista, Ser, exatamente. pesquisar para saber o que que Pesquisar. aquilo que você está escolhendo como carreira, com o que você vai ter que lidar E eventualmente. eu até acho, Silvio, assim, não já desmotivando ninguém, mas eu acho que esse concurso nem vai ter vaga para papiloscopista. É, Por conta dessa legislação nova, né, que teve a lei aham, orgânica, que agora são só 3 cargos, né, é. delegados, Pode ter e oficial pode não ter, investigador e o mas ainda perito. assim tem vários outros cargos, Mas né? tem vários outros cargos, né, e a gente precisa muito de pessoal dentro da Polícia Civil, a gente precisa muito do concurso. É de grande importância que esse concurso saia, urgente. E convido as pessoas a fazerem parte da nossa corporação, né? E Vão ser muito bem somos recebidos aqui. irmãos, vão ser muito bem recebidos. E a gente fica muito feliz de saber que as pessoas se interessam sim. Eu recebo várias perguntas. Naides, me fala sobre essa situação. O que que eu estudo? O que que eu faço? E eu tenho o maior prazer de falar, de responder e de tentar ajudar no que eu posso, né? E a gente só fala que estude bastante, é a única coisa que. É porque precisa, viu? Estudar Porque bastante, senão você não vai passar, não. o concurso não é fácil, a prova não é fácil. E depois da prova você tem o TAF, você tem exame médico, tem psicotécnico, tem toda aquela Investigação avaliação, social. toda a Não ande avaliação. aprontando por aí, porque vai ser descoberto. Cuidado que você anda fazendo, Tem que ser rede um. social. Você anda falando aí nas redes sociais, né? É, Fazendo apologias aí a coisas erradas, aí você vai ter problemas. Não faça isso, até porque nós precisamos de pessoas idôneas, com equilíbrio emocional, com a cabeça verdade. boa. Venha Porque. preparado. E a gente fica feliz de estar aqui, Silvio. Agradecer também a você pela oportunidade de ser sempre muito prestativo, toda a Polícia Civil, em especial a papiloscopia. E eu sempre falo que você foi uma das pessoas que trouxe também a harmonia para o grupo, né? Não que a gente fosse guerras, que eu acabei de falar que a gente é paz, mas assim, Tudo que é bom pode hoje melhorar, né? tudo que é bom pode evoluir para o melhor. E você conseguiu, pela sua sabedoria, pelo seu equilíbrio também, com toda a sua equipe de peritos, que eu tenho o maior orgulho de trabalhar, né? Que a gente vai juntos para locais, né, de crimes. E eu sou muito parceira dos meninos, acho muito bacana estar junto com eles, com os peritos criminais. Então, assim, é uma parceria que deu certo, né? E Time que tá hoje ganhando não se a mexe, gente né? não mexe. E hoje, assim, cada vez mais a gente vê resultados mais positivos por conta da união, né? Dessa união, dessa harmonia, do trabalho em conjunto, do pensamento, do que realmente a gente precisa trabalhar, que é o resultado final positivo. Então, a gente sabe que nós estamos aqui arriscando vidas, nós estamos aqui fazendo segurança da população. E se a gente não tiver unidos, um socorrendo o outro, um ajudando o outro, um levantando o outro, a gente não consegue ter uma corporação tão forte como é a Polícia Civil. Então, assim, muito orgulho de fazer parte dessa corporação, da instituição, de ter os colegas que eu tenho, que são muito bem quistos, todos eles.
e dessa união que a gente tem, que por também ser presidente de uma federação nacional, eu sei a realidade dos outros estados brasileiros, que nem todos, infelizmente, não estão assim. Mas a gente tem trabalhado Trabalha para que se para integre que cada se vez mais. integre. Eu tenho uma abertura muito bacana com o presidente da ABC, o Marco Seco. É espetacular. A Dúnia, que é vice-presidente da ABC, também faz parte. Você sempre colaborando, tentando ajustar o máximo do melhor. Então, assim, é esse trabalho que a gente precisa, são de pessoas assim que a gente precisa ter no nosso dia a dia, ter no nosso trabalho, ter como os colegas que a gente precisa é de crescimento, não destruição. Pois é, você que está aí assistindo agora, que gostou, já se inscreve aí no canal, curta, comente, compartilhe, deixe sua opinião aí, que é muito importante. Não deixe de seguir lá no Instagram também. É só clicar lá em seguir e também aqui clicar no inscrever-se no YouTube. Você que assistiu até aqui, se gostou, já se inscreve aí no nosso canal para você ver as outras entrevistas e as próximas também, receber a notificação. Outra questão também, pessoal, se você tem dúvidas sobre qualquer área que a gente já falou, a gente pode falar novamente, é só deixar a sugestão aí, quer sugerir novas pautas, novas áreas para a gente trazer os profissionais aqui para falar para você como é a realidade do trabalho, com informações corretas, com informações que são diretas e sem ilusão, para você saber como realmente funciona aquela determinada profissão, carreira ou aquele negócio, né, para você que empreende, que quer ver um negócio na área de prestação de serviço ou de comércio ou qualquer área que você queira sugerir, nós vamos buscar aí um profissional de referência na área para trazer informações aqui para você que sejam úteis e que vão ajudar você a escolher a sua carreira, a sua profissão, a sua área para empreender. O Esfera Podcast, ele trabalha justamente em trazer as melhores informações para você. Eu quero agradecer a Naide César, que é a papiloscopista aqui da Polícia Civil do Tocantins, da nossa Polícia Científica, né, nossa especializada que é integrada à Polícia Civil. Nós fazemos esse trabalho, né, de elucidar a verdade através da ciência, lá Verdade. na perícia, e ficamos muito felizes com a sua presença. Fica o espaço do Esfera Podcast sempre aberto para falar de assuntos específicos, né? A gente pode falar de uma área específica, crimes contra o patrimônio, crimes contra a vida, outras áreas de laboratórios lá da papiloscopia, para a gente falar que vocês são especialistas na área. Vamos ficar muito honrados com a presença de vocês aqui para trazer mais informações para a população, que eles conheçam, né, esse Sim, tem trabalho muita e coisa legal. Ixi, se a gente começar a falar aqui, tem muita experiência. crimes de repercussão e que foram descobertas coisas muito interessantes através da área especializada de vocês, né? Que tanto das impressões digitais quanto outras áreas como os retratos falados, Sim. os exames prosopográficos, entre E uma outros. das atualizações que a gente até, não é do Tocantins, mas é um crime que está aí chocando o Brasil inteiro, foi a morte, né, do ex-delegado geral de São Paulo, e foi identificado um dos suspeitos também através da impressão digital. Então, assim, foi um trabalho dos papiloscopistas de São Paulo que conseguiram trazer para a cena do crime um suspeito que agora já está sendo ouvido. Não sei se já foi preso, que eu perdi um pouco Acho que já as prenderam duas pessoas informações. envolvidas e a tendência Já, é né? que as investigações avancem, né? Sim, Tanto as investigações das delegacias, do setor de inteligência também, da polícia científica que está atuando em vários setores para elucidar esse crime bárbaro que revela uma absurdo. fragilidade, né? E o Sim, risco que os policiais correm, mesmo muitos anos depois de algo que eles estavam envolvidos e investigaram e prenderam muitos bandidos aí, eles às vezes esperam uma década, né? Igual esperaram mais de 10 a anos para questão da poder achar o vingança, né? momento certo para se vingar daquele profissional que exerceu o seu trabalho com maestria, né? E fez o que ele é vocacionado para fazer e o que a sociedade espera que ele faça. Muitas vezes Trabalhou, né? enfrentando é, ameaças reais Todos os e ser dias. vítima de crimes É, bárbaros como esse, né? Esperamos que seja dada a resposta ur- adequada e firme para que urgente. coíba esse tipo de ação, né? Nossos policiais estão aí para prender os bandidos, não para ser caçados por marginais. Sim, E, mas voltando aqui, né, é um assunto mais leve, né? Infelizmente é um caso que a gente precisa comentar, mas eu queria agradecer muito, Thaís, pela sua presença aqui, falar para a nossa audiência sobre essa profissão, que às vezes é pouco conhecida, mas que todo mundo acaba sendo usuário em algum momento da vida, né, ou em vários momentos da vida, dessa importante profissão que traz cidadania para a sociedade, ajuda a revelar crimes,
colabora com outros setores também de investigações policiais, com a justiça. E parabéns a todos vocês, são profissionais de excelência aqui no Tocantins e no Brasil, né? E que nós possamos Obrigada. caminhar juntos daqui para frente, em breve nossa PEC ser aprovada lá e estarmos como órgão de segurança pública na nossa Constituição, né? O que é excelente para a sociedade. Verdade. Essa é a Naide César, nossa convidada de hoje. Esse é o Esfera Podcast. Sou Silvio Jaca. Não deixe de seguir as nossas redes sociais. Quem quiser seguir a Naides, é lá no Naide César. Naide César. Você segue lá e conhece um pouco mais da vida e da carreira da Naide César, que é papiloscopista aqui na Polícia Civil do Tocantins. E também siga o @silvio.jaca, o @esfera podcast e se inscreva lá no YouTube, no Esfera Podcast. E fiquem com Deus.